Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o esquema vacinal contra o sarampo e sobre as estratégias de vacinação que a gente vai traçar a partir de agora, diante desse surto que vem acontecendo lá em Campos Lindos, tá? Eu sei que aí a maioria das pessoas que estão assistindo são mais jovens, né? Mas se tiver alguém aí com mais de 40, 50 anos, provavelmente vai lembrar que o sarampo ele é uma doença que afetou bastante o Brasil em décadas passadas. Era uma doença endêmica, com alta incidência, e ela é uma doença altamente transmissível. O sarampo, ele é extremamente, ele pode, né, ele tem um potencial de desenvolver complicações, né, como otites, pneumonias, encefalites, e essas complicações, elas podem, infelizmente, levar ao óbito. Então, por isso, a importância e a magnitude que essa doença tem na nossa sociedade. O sarampo, ele é um desafio porque ele, né, como eu já falei, ele é uma doença altamente transmissível e essa transmissibilidade, ela se inicia cerca de 6 dias antes do aparecimento do exantema e ela dura até 4 dias após o aparecimento. O sarampo ele é uma doença que ele tem como sinais e sintomas a febre, o exantema, que são aquelas manchas avermelhadas no corpo, e geralmente ele vem acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite. O exantema é o principal sintoma do sarampo. E ele é um marco dentro da cadeia de transmissão. Então, geralmente, né, a transmissão ela se inicia 6 dias antes do exantema e até 4 dias depois do aparecimento. Então, nesse caso, a pessoa ela já está transmitindo sarampo antes mesmo dela saber que ela está doente. Então, isso é um ponto muito importante na cadeia de transmissão. E também ela é altamente contagiosa. O sarampo ela pode contaminar cerca de 12 a 18 pessoas. Cada pessoa contaminada pode contaminar mais 12 a 18. Aqui, gente, eu trouxe um gráfico. Ele é um gráfico antigo, né? Ele é do Ministério da Saúde, da área técnica do sarampo e da rubéola. E esse gráfico, ele mostra aqui como que houve a evolução da doença no país. Então, a gente tem nessa linha vermelha os casos, né, de sarampo que aconteciam no nosso território. Os casos de sarampo que aconteciam aqui no nosso território, né? E nessas barras em azul, a gente tem a cobertura vacinal. Então, quando houve, lá na década de 80, a implantação da vacina contra o sarampo no calendário de vacinação, as estratégias de vacinação de rotina e também as campanhas indiscriminadas que aconteceram, a cobertura vacinal ela foi se elevando e o número de casos, consequentemente, caiu. Até que nós chegamos aqui num período, né, de controle e até mesmo de eliminação do sarampo. Vocês devem lembrar que o Brasil ele já recebeu o certificado internacional de eliminação do sarampo. Em 2017, esse certificado ele foi perdido devido ao surto que nós tivemos, que também muitos de vocês vão lembrar que a gente teve a entrada do sarampo no Brasil através da Venezuela, dos imigrantes venezuelanos que vieram para o Brasil. Foi um surto muito grande, que durou aí aproximadamente 3 ou 4 anos, e o sarampo ele se espalhou praticamente em todos os estados do Brasil naquela época. O Tocantins foi um dos estados que não teve casos, então nós estivemos ali, digamos, numa redoma, né? A gente não foi afetado por esses surtos que aconteceram aí nos últimos anos. O ano passado, o Brasil conseguiu novamente o certificado de eliminação do sarampo no final do ano, em novembro. E aí, depois disso, já alguns outros surtos pequenos aconteceram em alguns estados do Brasil. Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul já detectaram casos, surtos pequenos que foram controlados, e agora a gente está com esse surto aqui no Tocantins. E aí, sobre o esquema de vacinação, né? Nós temos o nosso esquema de vacinação da rotina, que vocês já conhecem, e esse esquema de rotina, ele não vai se modificar, ele continua da mesma forma, tá? Então, a gente tem aqui a faixa etária das crianças,
de 1 a 4 anos, né, que é o calendário básico infantil, onde as crianças, elas deverão receber 2 doses da vacina contra o sarampo, que tem componente do sarampo, sendo que a primeira dose ela vai ser realizada aos 12 meses com a vacina tríplice viral, e aos 15 meses, o que está recomendado é a vacina tetraviral. Então, com esse esquema de vacinação, a criança ela consegue ter as 2 doses que são necessárias para a imunização dela. Tríplice viral com 12 meses e tetraviral com 15 meses. Nós sabemos que a vacina tetraviral, a gente tem tido problemas de estoque já aí nos últimos anos. Inclusive, até semana passada, as unidades estavam sem estoque dessa vacina. Quando não tem a tetraviral, a gente tem a recomendação de realizar a tríplice viral mais a varicela separadamente. Então, a diferença é que a criança, ao invés de receber uma única injeção, ela vai receber 2, formando a mesma vacina, formando a tetraviral. No entanto, antes que vocês perguntem, a gente sabe também da problemática com o estoque da varicela, né? E a gente também não tem tido doses suficientes para manter o abastecimento. Então, nesse momento, gente, a criança, né, que já recebeu a primeira dose com a tríplice viral, chegou aos 15 meses para tomar a tetraviral, não tem o tetraviral, eu vou substituir por tríplice mais varicela. Se eu não tenho a varicela também, eu vou fazer somente a tríplice viral nessa criança como segunda dose. Nesse momento, nessa situação epidemiológica, eu preciso garantir que essa criança vai receber, que está dentro da faixa etária, vai receber as 2 doses que são preconizadas para ela. Então, se eu não tenho tetra e eu não tenho varicela separadamente, eu vou fazer a segunda dose com tríplice e vou aguardar a chegada da varicela ou da tetra para completar o esquema de vacinação dessa criança. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, né? E o imunobiológico que nós vamos utilizar será a tríplice ou a tetra, dependendo do histórico vacinal da criança. As pessoas a partir de 5 anos até 29 anos. Pelo calendário de vacinação, nós temos a recomendação de 2 doses de vacina com componente sarampo, cachumba e rubéola, ou seja, 2 doses de tríplice viral. O intervalo mínimo entre essas doses é de 30 dias, e o imunobiológico que a gente vai utilizar nessa faixa etária de 5 a 29 anos vai ser a tríplice viral, que é o que a gente já faz na rotina. A gente quer reforçar com vocês que nós não estamos fazendo doses extras de vacina. O calendário de rotina ele vai ser seguido. A pessoa que chegar, apresentar, comprovar no seu esquema de vacinação as 2 doses da vacina tríplice viral, ele é considerado imunizado e ele não vai precisar de doses extras. Então, se eu recebo na minha sala de vacina uma criança de 10 anos, ela tem a dose, 2 doses de tríplice viral, esquema completo, não é necessário doses extras. Se chega na minha sala de vacina uma criança de 6 anos, ela tem a primeira dose da tríplice e a segunda dose da tetraviral. Ela tem 2 doses de vacina com composição de sarampo, ela não precisa de doses adicionais. Pessoas na faixa etária de 30 a 59 anos. Essas pessoas, elas têm recomendação de apenas 1 dose de vacina com componente sarampo e rubéola, que pode ser a tríplice viral ou a dupla viral. Na maioria dos casos, a gente vai achar a tríplice viral, porque é a vacina que a gente tem utilizado aí nos últimos anos na nossa rotina. Mas alguns cartões mais antigos pode ser que a gente utilize a dupla viral, que a gente encontre a dupla viral, que é a antiga, uma vacina mais antiga que a gente utilizava sarampo e rubéola. Então, para essas pessoas de 30 a 59 anos, uma única dose de vacina com componente sarampo e rubéola, que hoje, no caso, a gente utiliza a tríplice viral. Trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde, eles são um grupo de risco, né, para o adoecimento, pelo risco, né, que se tem na execução das suas atividades profissionais, e ele tem recomendação de 2 doses de vacina tríplice viral em qualquer idade, tá? Então, trabalhador da saúde, em qualquer idade, ele vai ter que ter o registro de 2 doses de vacina com componente sarampo.
E aí, gente, diante dessa situação epidemiológica, nós falamos aqui agora do esquema vacinal de rotina, que nós já estamos acostumados a trabalhar, que eu acredito que ninguém tem dúvidas. Mas, diante da situação epidemiológica, nós vamos ter duas situações que nós vamos precisar ter maior controle agora no momento. Nós vamos ter que ter duas estratégias diferenciadas. Essas duas estratégias diferenciadas são a dose zero e a vacinação de idosos em situação de bloqueio vacinal, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar também sobre a questão da dose zero, porque tem sido divulgado na mídia, hoje mesmo, né, a imprensa já divulgou, porque o Estado recebeu doses, né, para vacinar com essa dose zero. E o que seria essa dose zero? O que seria a dose zero? Nós já trabalhamos com a dose zero há alguns anos atrás, exatamente quando a gente teve esse surto de sarampo no Brasil, né, que foi entre 2017 e 2022, nós tivemos aí um período que a gente utilizou a dose zero. O Ministério da Saúde, naquela época, recomendou a dose zero para todo o Brasil, e nós também realizamos ela. Então, algumas pessoas aí que estavam trabalhando nessa época vão lembrar. A dose zero, ela é a vacinação de crianças de 6 meses a 11 meses. São crianças que não estão dentro do calendário de vacinação. Como a gente já discutiu antes, a vacina contra o sarampo, ela inicia com 1 ano de vida. Então, essas crianças abaixo de 1 ano, elas estão fora da vacinação de rotina. Porém, diante de uma situação epidemiológica, né, como essa, elas poderão ser vacinadas. Então, o Estado, né, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde esteve aqui no Tocantins essa semana para ver as estratégias e as ações que vão ser realizadas diante desse surto de Campos Lindos. Então, eles decidiram que eles vão fazer a dose zero em todo o estado. Então, todos os municípios do Tocantins realizarão a dose zero. E aí, a dose zero vai ser a vacinação das crianças de 6 a 11 meses. Essa vacinação é para todas as crianças dentro dessa faixa etária. Nessa faixa etária, a vacinação ela vai ser indiscriminada. Por quê? Porque essas crianças ainda não receberam vacina. Então, elas vão ser vacinadas agora. Tá? Essa dose zero, ela vai ser administrada com a vacina dupla viral. É uma vacina que a gente não trabalha com ela há muitos anos, tá? E aí, qual é a diferença da dupla viral para a tríplice viral? A diferença é que a dupla não tem o componente da cachumba, ela só tem o componente do sarampo e da rubéola. E por que a gente vai utilizar essa vacina dentro dessa faixa etária? Porque a vacina que nós temos disponível hoje, que a gente utiliza na nossa rotina, é a tríplice viral, do laboratório Serum Índia. E o laboratório Serum Índia, ele não pode ser administrado em crianças de 6 a 11 meses. Ele só pode ser administrado a partir dos 9 meses de vida. Então, utilizando o laboratório Serum Índia, a gente não conseguiria abarcar todas essas crianças de 6 a 11 meses. Então, ficou definido, né, pelo Estado, que essa dose zero de 6 a 11 meses, ela vai ser realizada com o laboratório Fiocruz dupla viral. Como o Ministério provavelmente não tem tríplice viral do laboratório Fiocruz para fornecer, mas como eles tinham a dupla viral, então a gente vai receber dupla viral e vocês já vão começar a receber a vacina hoje, tá? Porque a dose zero já vai começar amanhã, no dia D. Não é isso, galera? Equipe? Então, é isso, tá, gente? Então, dose zero, todas as crianças de 6 a 11 meses, tá, vão receber uma dose da vacina dupla viral laboratório Fiocruz. Laboratório Serum Índia, tríplice viral que nós temos disponível hoje nas salas de vacina, não pode ser realizado nessa faixa etária. Essa dose zero,
Qual é o detalhe que nós temos, né, que ficar muito atentos com ela? Ela é uma dose que ela não conta para a rotina. Então, todas as crianças que receberem essa dose zero dentro dessa faixa etária de 6 a 11 meses, elas terão que realizar as doses da rotina normalmente. Então, se eu estou vacinando hoje uma criança com 6 meses com a dose zero, quando ela completar 12 meses, ela vai receber a D1 da tríplice viral e com 15 meses a tetraviral. Se eu estou vacinando uma criança de 8 meses, ela vai receber dupla viral como dose zero e ela vai receber com 12 meses D1 de tríplice viral e tetraviral aos 15 meses. Então, o esquema de vacinação de rotina dela não será alterado. Por quê? Porque a vacina do sarampo, quando administrada antes de 1 ano de vida, ela tem eficácia reduzida. Então, essa medida de fazer a dose zero é uma medida de emergência epidemiológica. É pela situação atual. Porque na rotina a gente só faz a dose do sarampo com 1 ano, tá? Então, a gente vai ter que ficar muito atento. A gente até orienta os vacinadores que façam o registro dessa dose zero em um outro local no cartão de vacina. Pode ser naquela parte de baixo, onde tem outras vacinas, mas não colocar junto lá na tríplice viral e na tetraviral, porque vai confundir quando essa criança voltar para receber a dose dela da rotina. Às vezes o vacinador vai achar que ela já está devidamente vacinada e ela não estará. Então, é importante a gente estar atento a essa questão do registro. Uma outra situação, né, que pode acontecer em que essas crianças de 6 a 11 meses, elas poderão ser vacinadas, são as situações de bloqueio vacinal. O que é o bloqueio vacinal? Eu tive lá na minha área de abrangência um caso suspeito de sarampo. Eu tenho que avaliar a situação vacinal de todos os contatos desse caso suspeito. E se tiver alguma criança de 6 a 11 meses nesses contatos, ela terá que ser vacinada também, tá? Então, como a gente ainda não começou a dose zero, pode ser que hoje eu tenha um caso suspeito de sarampo, que hoje eu vou fazer um bloqueio vacinal numa residência, e eu acho lá uma criança de 6 a 11 meses. Ela não tomou dose zero ainda, então ela vai ter que tomar a dose como estratégia de bloqueio. Pode perguntar, Thalina. O intervalo. Vou falar já já. Uma outra situação que é fora da rotina é com relação aos idosos a partir de 60 anos. A vacinação do sarampo, com a tríplice viral, ela é recomendada de 1 a 59 anos. Isso é rotina, né? 1 a 59 anos. A letrinha aí para vocês não vai ficar muito bonita, não, mas é só para exemplificar, tá? Então, rotina é de 1 a 59 anos. A vacinação dos idosos, ela poderá acontecer se ele for contato de um caso suspeito de sarampo. Então, se eu tenho um caso suspeito na minha área, vou avaliar todos os contatos desse suspeito. Se lá tiver um idoso, ele será vacinado pela situação dele ser contato do caso suspeito. Na rotina, ele não vacina. Então, gente, se eu, por exemplo, né, a gente vai ter que diferenciar aqui a questão do bloqueio e da dose zero. A dose zero é uma dose indiscriminada para todas as crianças de 6 a 11 meses, que vai começar a partir de amanhã. O bloqueio vacinal, ele acontece quando eu tenho um caso suspeito. E prestem atenção, não é caso confirmado. A partir do momento que eu tenho uma suspeita de sarampo, eu já tenho que desenvolver as ações de controle. E uma delas é o bloqueio vacinal. O bloqueio vacinal, ele vai acontecer independente do resultado dos exames. Então, no bloqueio, eu não vou vacinar o caso suspeito. Eu não vou vacinar a pessoa que está com sintomas. Eu vou vacinar os seus contatos. E o bloqueio, ele é seletivo. Ou seja, eu vou avaliar o cartão de vacina de todos os contatos. Aqueles que não estiverem devidamente vacinados, eu vou imunizar. Quem já me apresentou o cartão ou tem registro no sistema e está ok com as doses, eu não precisarei de doses extras. E aí, no bloqueio vacinal, a gente tem as exceções, que seria a vacinação dos idosos, porque na rotina ele não se vacina,
mas no bloqueio vacinal eu vou vaciná-lo. Se esse idoso, né, me apresentar o cartão dele e já foi vacinado, eu não precisarei vacinar, mesmo na estratégia do bloqueio. E a criança de 6 a 11 meses também será vacinada na estratégia de bloqueio. Lembrando que, se agora a gente iniciar a dose 0 e essa criança de 6 a 11 meses, que é contato de um caso suspeito, já recebeu a dose 0, ela também não vai precisar ser vacinada no bloqueio. Eu não vou repetir a dose porque ela acabou de receber uma dose agora. Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os imunobiológicos disponíveis, né? Eu acabei já falando, mas só para a gente reforçar, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com 2 vacinas, a dupla viral e a tríplice viral. A tríplice viral vai ser utilizada na rotina de 1 a 59 anos. Eu até coloquei aqui, né, que ela pode ser utilizada a partir dos 9 meses, mas isso vai ser uma situação de exceção, porque a gente vai ter a dupla viral para fazer de 6 a 11 meses, tá? Então, a tríplice viral, ela vai ser utilizada até 59 anos, vão ser as doses de rotina, tá? Ela tem a contraindicação de gestantes, hipersensibilidade, né, reação alérgica grave a algum componente da vacina, e a questão do APLV, porque lembrando que a gente está utilizando o laboratório Serum Índia. Então, esse laboratório Serum Índia, a gente tem essa questão com relação às crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca, tá? Já a vacina dupla viral, ela vai ser do laboratório Fiocruz e ela vai ser utilizada na faixa etária de 6 a 11 meses como dose 0. Ela tem as mesmas contraindicações, né, que seriam gestantes e a reação de hipersensibilidade, porém, ela não tem a questão com o APLV. Então, se eu tenho uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, de 11 meses, que vai tomar a dose 0 e tem alergia à proteína do leite de vaca, ela poderá tomar, porque a gente vai estar utilizando o laboratório Fiocruz. A via de administração das 2 vacinas é subcutânea. A validade após a abertura do frasco vai mudar, porque a Fiocruz são 8 horas e Serum Índia são 6 horas. E o volume da dose é o mesmo, meio ml para os 2 imunobiológicos. Aqui, gente, só reforçando a questão do bloqueio vacinal, né? O bloqueio vacinal, ele é realizado a partir da identificação de casos suspeitos, não precisa ser casos confirmados, e em situações de surto. Por que nós devemos realizar o bloqueio vacinal? Para diminuir a propagação do vírus. Quanto mais rápido ele for realizado, maior será a sua efetividade. Como nós já vimos, né, o sarampo é uma doença altamente transmissível. Então, quanto mais rápido eu fizer o bloqueio, mais rápido eu vou quebrar a cadeia de transmissão e evitar o aparecimento de novos casos. Quem deve se vacinar? A vacinação do bloqueio ela é seletiva, ou seja, nem todo mundo vai vacinar, tá? Eu vou avaliar os cartões de vacina durante o bloqueio e vou realizar a vacinação se não me apresentar o registro de vacinação completo. Então, se eu vou fazer um bloqueio vacinal, eu tenho uma criança lá de 2 anos suspeita de sarampo. O suspeito não vacina. Eu vou vacinar os seus contatos. Na casa mora o pai, a mãe e um irmão. O pai e a mãe são adultos, eu vou verificar o cartão de vacina, vou ver qual é a faixa etária. Se for menor de 30 anos, tem que ter 2 doses. Se for acima de 30 anos, tem que ter 1 dose. Mostrou o cartão, tá tudo ok? Não preciso vacinar. A mãe da criança tem 22 anos e ela só tem 1 dose de tríplice viral. Então, eu tenho que, dentro da oportunidade lá do bloqueio, eu vou realizar a 2ª dose nela. No bloqueio, essa mesma criança de 2 anos, ela teve contato com o avô, porque ela fica com o avô todos os dias para a mãe poder ir trabalhar. Vou ter que verificar o cartão do avô. Se o avô, né, é idoso, tem mais de 60 anos, não tem registro, pela questão do bloqueio, eu vou realizar a vacina. Na rotina, eu não realizaria, mas pelo bloqueio, eu vou realizar, porque ele é contato de um caso suspeito. E a faixa etária do bloqueio é a partir dos 6 meses de vida. E aqui a gente vai incluir os idosos que não foram vacinados, tá? Lembrando, gente, bloqueio é vacinação seletiva.
eu vou avaliar os cartões e vacinar somente aqueles que precisarem. Aqui, gente, sobre a dose 0, tá? De 6 a 11 meses, então, 11 meses e 29 dias, né? Menores de 1 ano. Ela se justifica pelo cenário epidemiológico internacional e nacional, né? Diante da reemergência do vírus. Bem, graças a Deus, você. Como estamos por aqui? Quem está falando? Ele gente. Desliga o Eita. microfone. Regiões com baixas coberturas vacinais, como é o nosso caso, e o risco eminente de reintrodução do sarampo no território nacional. Então, na dose 0, quem vai vacinar? As crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Como nós não vacinamos, e essa vacinação de dose 0, nessa faixa etária, é para todas as crianças. Então, nesse caso aqui, a vacinação ela vai ser indiscriminada, de 6 a 11 meses, tá? E a observação que todas as crianças que receberem a dose 0 deverão receber as doses de rotina aos 12 meses e aos 15 meses. A dose 0 será uma dose extra. Com relação, gente, aos intervalos, né? Então, assim, a gente vai estar vacinando a dose 0. Já falei aqui que a criança vai receber com 6 meses, com 12 meses a dose de rotina e com 15 meses a dose de rotina. Se eu pego uma criança com 10 meses hoje, ela vai receber dose 0 com dupla viral, com 12 meses ela vai receber tríplice de rotina e com 15 meses tetra de rotina. Se eu pego uma criança de 11 meses para fazer a dose 0, essa criança já está muito próxima de 1 ano de vida. Então, eu vou ter que ter um intervalo mínimo de 30 dias para realizar a tríplice viral de 12 meses, tá? Eu vou ter que ter esse intervalo mínimo para poder realizar a dose da rotina com a tríplice viral. As contraindicações, né, para a vacinação. Então, aqui vocês também já sabem, né? As gestantes não devem ser vacinadas, né? Dependendo, somente se a gente tiver uma situação epidemiológica, assim, de muito séria, e aí o médico que está acompanhando a gestante vai avaliar o risco-benefício de vaciná-la. Mas, no momento, não está recomendada a vacinação de gestantes. Os imunossuprimidos, né? Como os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados, os portadores do HIV, eles precisam de uma avaliação médica, por causa que a gente está trabalhando com a vacina de produto vivo. Os pacientes com suspeita de sarampo não serão vacinados, somente, né, após a resolução do caso, né, e a realização dos exames. Pessoas com doenças febris agudas, também a gente adia a vacinação. E as crianças com alergia à proteína do leite de vaca, o APLV, só poderão utilizar o laboratório Fiocruz, que nesse momento é a dupla viral para crianças de 6 a 11 meses. Aqui, gente, só uma demonstração, né, a respeito da cobertura vacinal. Nesse slide aí, vocês vão ver que a gente está mostrando aí a evolução da doença, né, de acordo com a cobertura vacinal. Então, aqui eu tenho uma população não coberta, com 0% de cobertura, aqui 25% de cobertura, 50%, e aí essa cobertura se ampliando, né, os azuizinhos são as pessoas não vacinadas, os amarelos são os vacinados. Então, conforme aumenta a vacinação da população, a gente tem ainda alguns suscetíveis, que são esses pequenos pontos azuis aí no slide, né? Mas quem está vacinado forma uma barreira e impede que o vírus circule no ambiente e que ele chegue nessas pessoas que não foram imunizadas. Então, a gente tem pessoas que realmente não se vacinaram, nós temos pessoas que, porventura, né, por algum motivo, inclusive de saúde, não podem se vacinar. Então, quem está vacinado protege a si e também aos outros que, por algum motivo, não receberam a vacina. As nossas coberturas vacinais, que a gente tem aqui, né, a gente colocou aí no histórico de 2023, 24 e 25. De 2025, esses dados são até abril. Cobertura vacinal para a primeira dose de tríplice viral, 72%, e para a segunda dose de tríplice viral, 45%.
Então, a nossa cobertura recomendada é de 95%, nós estamos bem abaixo do que é recomendado. As estratégias de vacinação, então, nesse momento, a gente está fazendo a identificação das pessoas não vacinadas ou sem registro de vacinação, a busca ativa, né, dessas pessoas, intensificação das ações de vacinação contra o sarampo em escolas, creches, órgãos públicos, locais de grande circulação de pessoas, né, vocês devem ter visto aí na mídia que a gente está fazendo algumas ações. Essa semana estivemos na rodoviária por causa da questão dos viajantes, né, e tem outras ações sendo desenvolvidas aí. Amanhã nós teremos o dia D de vacinação em todas as unidades, tá? A realização do bloqueio vacinal nos casos suspeitos, nós já tivemos aí a identificação de alguns casos suspeitos e o bloqueio vacinal ele foi realizado. E agora a gente vai ter a implementação da dose 0, que começa a partir da manhã, nessa faixa etária de 6 a 11 meses. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? Com relação ao registro das doses, né? O nosso sistema oficial que a gente utiliza é o ESUS, que todos vocês já têm acesso, né? Os vacinadores. E aí eu queria reforçar com vocês a questão desse registro, tá? As pessoas de 1 a 59 anos, elas serão registradas. Quem chega na sala de vacina para ser vacinado, né, normalmente vai ser registrado como rotina. D1 ou D2, dependendo, né, da faixa etária, da condição vacinal que ele tiver, né, ou a tetraviral, no caso das crianças também, se tiver disponível, ela poderá ser administrada, tá? Então, esse registro de rotina, ele vai funcionar para a população de 1 a 59 anos, para aquelas pessoas que chegam lá na sala de vacina para se vacinar. Mas eu posso ter situações onde eu vou fazer um bloqueio numa escola, numa creche, na residência, né? E aí, nessa situação específica que eu estou realizando um bloqueio, eu vou registrar lá no PEC, na estratégia bloqueio, tá? Então, as doses que forem administradas no bloqueio, elas devem ser registradas na estratégia bloqueio. Os idosos, né, como a gente já falou, eles só serão vacinados na estratégia de bloqueio, eles não serão vacinados na rotina, né, só serão vacinados como bloqueio, tá? Aqui eu trouxe, né, o print lá do PEC, né, onde serão registradas as doses. Essas doses de bloqueio, elas serão registradas lá em outros imunobiológicos, de bloqueio, desculpa, de dose 0, né? Serão registradas lá em outros imunobiológicos. O imunobiológico é dupla viral, e aí vocês vão ver que lá no PEC aparece SR, que é sarampo e rubéola. A estratégia, né, dessa dose 0 vai ser uma estratégia de intensificação da vacinação, tá? E a dose tem lá escrito D0, tá? Então, a dose 0 dessas crianças de 6 a 11 meses, ela será registrada dessa forma, tá? O imunobiológico dupla viral, DV, que lá vai estar escrito como SR, a estratégia de intensificação e a dose 0. Já as doses de bloqueio, elas podem ser registradas lá na rotina, como vocês já, no local onde vocês administram lá na rotina. Essas doses de bloqueio, elas serão D1 ou D2, né, dependendo da situação que você encontrar lá do usuário, e aí a única diferença que eu vou ter é que ao invés de a estratégia ser rotina, ela vai ser estratégia de bloqueio, tá? Lembrando, gente, que assim, já teve um aumento de procura nas unidades pela vacina do sarampo. Essas pessoas que estão indo na unidade, eu vou verificar o cartão e vou vacinar se necessário. Se for necessário vacinar essas pessoas, eu vou lançar como dose de rotina. Eu estou atualizando o cartão vacinal delas. Essas estratégias que a gente colocou aqui, diferentes, são para a dose 0, né, que essa daí não é uma dose de rotina, tá? E para as doses de bloqueio, que são aquelas que são específicas dos contatos de caso suspeito.
Eu vou falar aqui, gente, sobre a vacinação do sarampo. Eu encerrei a minha fala, mas antes de passar para as perguntas, eu vou falar aqui rapidamente sobre a vacinação do Covid, tá? Porque vocês receberam aí essa semana, essas últimas semanas, esses últimos dias, vacina do laboratório Pfizer. E tinha já um bom tempo que a gente não trabalhava com esse laboratório em todas as faixas etárias. Então, a gente estava utilizando a Pfizer Baby, que era para os menores de 5 anos, mas agora, por um bom período, nós vamos utilizar a Pfizer Baby, Pfizer Ped e a Pfizer Adulto. Então, nós estaremos usando Pfizer tampa vinho, Pfizer tampa azul e Pfizer tampa cinza. Não é isso? Então, como tem algumas pessoas que não estão lembrando de como eram as recomendações do laboratório Pfizer, e também tem algumas pessoas novas que nunca trabalharam, então a gente vai passar aqui algumas orientações rapidinho. A estratégia de vacinação contra o Covid, ela é como rotina para alguns grupos específicos, ela é uma vacinação de rotina. Então, crianças menores de 5 anos, né, a partir de 6 meses até menores de 5 anos, ela entra como vacinação de rotina. Gestantes, todas as gestantes devem receber dose de vacina Covid a cada gestação. E os idosos, que está recomendada a vacinação a cada 6 meses. Além da vacinação de rotina, nós temos os grupos especiais, que são praticamente aqueles mesmos grupos de vacinação da influenza. Trabalhador da saúde, os portadores de comorbidade, os imunocomprometidos, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, indígenas. Então, são praticamente os mesmos grupos de vacinação da influenza. Esses grupos especiais, está recomendado para eles a vacinação anual. Tá? E a gente tem a população geral. A população geral, ela não está dentro dos grupos de vacinação contra o Covid, de acordo com as normas que o Ministério da Saúde, né, publicou, as últimas normas, as últimas recomendações de vacinação contra o Covid. Porém, né, sempre chega alguém na unidade querendo se vacinar. Então, o que a gente tem recomendado? Se tiver frasco aberto, porque a gente sabe que a adesão à vacinação do Covid, ela não é grande, né? Então, se você tem frasco aberto, sabe que aquelas doses vão vencer e não serão utilizadas, vacina, tá? Mesmo que ele não seja do grupo. Mas o que está recomendado dentro das recomendações do manual do Ministério é que para a população geral, a gente vai ofertar uma dose única para aqueles que nunca receberam a vacina. Em tese, quem já se vacinou anteriormente, população geral, não precisa. Mas é aquela coisa. Tem dose, vai jogar fora, chegou o usuário, vacina, tá? E aí a gente tem aqui as nossas amigas, né? A Pfizer Baby, tampa vinho, 6 meses a menores de 5 anos. A Pfizer Pediátrica, que essa daqui a gente nunca tinha recebido, tá? Que é a vacina da tampa azul. Essa daqui nós nunca tínhamos recebido, tá? A gente trabalhava antes com a da tampa laranja, então essa é a da tampa azul. E a gente tem aqui a Pfizer da tampa cinza, que a gente vai usar para as pessoas acima de 12 anos. E aí, gente, o que a gente vai ter aqui, né? Então, a gente tem a Pfizer Baby, que é a da tampa vinho, vai ser utilizada nos menores de 5 anos, 6 meses a menores de 5 anos. Dessas vacinas que nós recebemos agora, é a única que precisa ser diluída. A diluição dela é 2,2 ml, tá? E aí, gente, algumas pessoas perguntaram, gente, vocês mandaram 15 frascos de vacina e mandaram somente 5 diluentes. Por quê? Porque foi 5 da tampa vinho, 5 da tampa azul e 5 da tampa cinza. O único que precisa de diluente é a tampa vinho. Então, por isso, vocês receberam somente os diluentes referentes à Pfizer Baby. As outras não precisarão ser diluídas, então não foi diluente para elas. E a gente pede bastante atenção de vocês com relação a isso. O volume da dose da Pfizer Baby é 0,2. A validade após o descongelamento, a gente sempre coloca nas notas de entrega, mas ela vale por 70 dias, tá? Depois de descongelada.
E a validade de diluição da Pfizer são 12 horas. Então, se eu diluir 8 horas da manhã, ela vale até 8 horas da noite. A Pfizer PED, que é a Pfizer da tampa azul, ela vai ser utilizada de 5 a 11 anos. Em tese, ela vai ser utilizada somente nos grupos prioritários. Mas, como eu já falei aqui, tem o frasco aberto, tem uma pessoa na faixa etária que quer receber a dose, não vai utilizar o frasco todo? Vacina. A diluição, não precisa de diluição. O volume da dose é 0,3 ml. Validade de descongelamento a mesma, 10 semanas. E validade após abertura, 12 horas. E a Pfizer da tampa cinza, que a gente vai utilizar a partir dos 12 anos de vida, 12 anos e mais, né? Eu estou colocando aqui como Pfizer adulto. Ela também não precisa de diluição. O volume da dose é 0,3. A validade também 10 semanas após o descongelamento, 70 dias. E a validade após a diluição de 12 horas. A gente reforça que se alguém tiver ainda vacina Moderna, ainda tem vacina Moderna com validade? Se ainda tiver dose de vacina Moderna na unidade, a validade dela já está bem próxima. Então, a gente pede que dê preferência para a vacina Moderna, porque a validade está próxima e porque ela pode ser utilizada em todas as faixas etárias a partir de 6 meses. Quando acabar a Moderna, a gente passa para a Pfizer. Dia 10. 10 de agosto. Tá. O Haroldo está falando aqui que o último lote, a última validade da Moderna, que pode ter ainda disponível nas unidades, é 10 de agosto. Então, se alguém ainda tiver esse lote, dá preferência para ele, tá? Gente, eu terminei a minha fala.